Tá bom, pastora, mas é pecado a igreja transmitir o jogo no telão da igreja e todo mundo se reunir para assistir o jogo na igreja? Entenderam que existem critérios e isso precisa ser colocado com muita atenção? Se o jogo vai ser passado na igreja, precisa ser um ambiente santo, puro, limpo e consagrado a Deus. Algumas igrejas se reuniram e decidiram assistir a jogo do Brasil na Copa, e o tema vem gerando bastante debates. Sara Shiva falou sobre o assunto, e comentou sobre a abertura da Copa do Mundo cheia de simbolismos. Antes do vídeo começar, libera um like nesse vídeo aí, vaso de Deus. Obrigado, vamos lá. E a primeira pergunta era: assistir futebol é pecado? Eu respondi: assistir futebol não é pecado. Pecado é idolatria. Entendeu? Aí a segunda pergunta qual era? Vamos ver se vocês lembram. A segunda pergunta era... E tinha gente perguntando, e a pessoa e a igreja que põe no telão da igreja, para o pessoal da igreja assistir o jogo do Brasil no telão da igreja, fazer evento na igreja e botar o futebol no telão, é pecado? Respondi a pergunta exatamente do jeito que a pessoa está perguntando. Pecado não é botar um jogo de esporte num telão, num evento de comunhão da igreja. O problema é se as pessoas que estão sendo convidadas não são santas. Se as pessoas soltarem um palavrão, esse é o problema. Você vai ter controle? Você que é líder, que é pastor, você vai ter controle? Imagina você colocar: ah, pastora, mas eu não concordo porque eu acho que a igreja, o altar é um lugar de adoração. Eu concordo com você 100%. E se a igreja fosse minha, jamais eu passaria jogo no telão da igreja. Mas as perguntas que me foram feitas não é se eu faria. A pergunta que me foi feita é se era pecado. Entenderam? Então muita gente... uma dificuldade, sabe, na língua portuguesa. Muita gente não sabe interpretar nem um texto, nem o que é falado. Eu fico assim, gente, escandalizada com isso, sabe? Com a quantidade de ignorância que a gente tem no nosso meio. As pessoas não conseguem entender uma fala. A gente tem uma fala simples. Olha, é pecado ou não é? Não, não é. Agora, eu até dei uma dica. Eu falei, o pastor que fizer esse evento, fique ligado pra ver o irmão que solta um palavrão. Imagina, o irmão solta um palavrão porque o cara errou o gol, errou o passe. Que é o que você vai ver, por exemplo, no mundo. Os caras do mundo assistindo o jogo, eles soltam um monte de palavrão enquanto eles estão assistindo o jogo. Sim ou não? E a bebida alcoólica que a galera leva? Entendeu? Então o que acontece? Não é uma questão, o esporte em si não é pecado. Não é uma questão, presta atenção, simples. A pergunta que me foi feita foi simples. É pecado ou não é? Eu respondi. Não, não é pecado. Entendeu? É mais ou menos quando as pessoas igual quando as pessoas me perguntam assim: pastora, beijar na boca é pecado? Vamos lá, gente. Beijar na boca é pecado? Respondam, todos. Não. Beijar na boca é pecado? Respondam pra mim. Não. Só que o que acontece? Todo o contexto que envolve um beijo na boca pode se tornar pecado. Sim ou não? Sim ou não? Entendeu? Mesma coisa, é pecado o esporte do futebol? Não, não é. Não é. Agora, o que a pessoa pode fazer a partir dela gostar de futebol? Aí pode virar pecado. Se a pessoa idolatrar jogador, se a pessoa idolatrar time, soltar palavrão. Entendeu? Aí vai dar ruim. Vocês estão entendendo isso ou não? Pois é, tem adoração. Qual foi a última pergunta que eu respondi? Porque a primeira foi se era pecado, a segunda era sobre passar em culto, passar dentro do templo onde tem culto, e a terceira qual era? E a abertura da Copa. Aí, queridos, eu não assisti, mas assisti os reviews de várias pessoas crentes que fizeram, já mostrando todos os simbolismos, vários simbolismos demoníacos.
E aí eu te pergunto, como é que foi a abertura? Foi uma palestra? Tinha louvores? Era uma adoração a Deus? Não. Era um show de música do mundo. E vocês sabem que música é uma coisa que não se brinca. Porque música tem poder de invocação e de comando para o ambiente. A música, ela dará comando para o ambiente. Então você simplesmente assistindo a abertura, não está assistindo a abertura, você está assistindo um show de música do mundo disfarçado de abertura, entendeu? Aí o Marcos falou, bom, a abertura revela a quem a Copa foi consagrada. Ah, ok, concordo com você, sabia, Marcos? Só que tem um detalhe, é um esporte. Aí eu não posso pegar todo mundo que pratica esse esporte, que faz esse esporte, e botar tudo como farinha do mesmo saco. É a mesma coisa que eu chegasse e falasse assim, todas as igrejas não prestam porque achei algumas igrejas que não prestam. Uma ou outra igreja que não presta, então eu tenho que botar todo mundo farinha do mesmo saco. Eu vou condenar todo mundo que gosta do esporte, só porque o festival do esporte tem uns endemoniados que quer botar o bedelho e consagrar. Eu repreendo em nome de Jesus, se eu gostar. Se eu gostar. E assisto o jogo do esporte que eu gosto. Eu, particularmente, não sou apaixonado por futebol. Minha família toda é, mas eu não sou, tá? Eu até assisto, se tiver que assistir, mas eu não sou apaixonado. Então, por exemplo, hoje eu não assisti o jogo, tá? Aliás, quem ganhou? É uma curiosidade. Alguém ganhou? Quem ganhou? Eu não vi tanta festa, fiquei pensando, será que o Brasil perdeu? Que eu não vi tanta gente soltando fogos, né? Não escutei tantos fogos. Ah, empatou, ué. Por isso que não teve tanto choro. Eu não tô rindo de bom, não, tá? Eu tô rindo porque eu vi que não teve tantos fogos, né? Quando o Brasil ganha, tem muitos fogos, aquela gritaria, aquela berraria, meu Deus do céu. Então volta pra terra. Aí teve gente que mandou esses comentários pra mim assim. Teve uma pessoa que mandou assim, mas se as pessoas se unissem pra oração como elas se unem pra futebol, gente, é muita ingenuidade, né? A pessoa que fala isso. Porque a pessoa que fala isso, ela tá dizendo assim, todo mundo é crente. Meu bem, o mundo tá cheio de gente boa, gente ruim. Tem perverso, tem gente psicopata, tem todo tipo. Um esporte, ele une todas as pessoas. É um esporte, entendeu? Não tem viés ideológico, não tem viés religioso. Vocês estão entendendo? É por isso que é tão forte. E, além disso, no nosso país, o Brasil, nós temos um agravante em relação ao futebol. Nós somos um país com muitos problemas econômicos, que o povo sofre muito para viver o básico, para ter o básico do básico do básico, e que muitas famílias são desestruturadas sem a figura paterna. Muitos homens cresceram sem ter uma boa relação com seu pai biológico. E o que resta muitas vezes para os homens brasileiros na sua memória é a memória do pai dele que gostava de futebol e que levava ele para assistir jogo lá no estádio. Obrigado por assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o vídeo e fideliza no like.